O mundo não é mais o mesmo. Não é, mas essa frase já é até um pouco clichê, né? Não. E qual livro que eu vi esses dias que eu falei pra você que o mundo não era mais o mesmo? Eu falei assim, meu, que sinopse ridícula. Ah, foi num livro que você me deu, que até eu Foi vi. das chamas, assim. E- Nesse das chamas, vamos ver assim, não foi? Eu acho que sim. É até ridículo você ver isso num... Cara, enfim. Mas essa frase não tem no livro. Eu que falei porque é o que se trata o livro. O mundo não é mais o mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o conto da Aya. A Margaret Atwood. Bem, ele é um livro que primeiramente não é indicado para todas as idades, tá? Vamos aí um grupinho mais maduro, mais adolescente, mais, né? Uhum. Porque ele tem um conteúdo mais intenso. Primeiramente a gente tem que falar que esse vídeo não contém spoiler. Lá você vai falar um pouquinho sobre a história aqui do livro, eu vou comentando aqui também, eu vou dando minhas considerações e a gente Enfim, vai... eu começo e nós vamos seguir no barco. Aqui é um bem bolado aqui que sem organização nenhuma e vai sair o vídeo, ok? E o conto da Aya, o mundo não é mais o mesmo. Já falou. Porque o lugar lá, que é República de Gilead, Gilead? Eu acho que eu pronunciei o livro inteiro no nome errado. cada um pronuncia de um jeito. A República de Gilead sofreu um golpe de Estado. Então, caiu tudo os governantes, não existe mais aquele tipo de lei. O mundo virou de cabeça pro ar. O que aconteceu? As famílias foram separadas drasticamente, marido e esposa. Cada um tomou um lugar, os filhos também foram retirados dos seus pais. Em algumas situações, é claro, algumas não. A população geralmente mais pobre eram separados. Marido e mulher, filhos, cada um seguia seu lado. As mulheres, o que aconteceu com elas? Elas viraram aias, que eu já vou explicar o que é, ou martas, que eu também já vou explicar o que é. Aí as pessoas mais ricas, por exemplo, generais, suas esposas, não se separavam, mas também tinham uma função nessa sociedade. Já não é fácil você controlar nem as pessoas que não têm carta de motorista e dirigem, né? Enfim, né? É meio utópico demais, é meio exagerado demais, meio macho demais, mas aconteceu e a gente aceita porque, né, não tem o que fazer, né? A história tá escrita, a gente tem que aceitar, tem que ler. Mas, né, convenhamos que é muito complicado chegando naquele ponto, porque, veja bem, quantos pontos de controle que eles fizeram? Tinha os pontos de controle para poder fazer a fiscalização de se as pessoas estavam cumprindo seus deveres, se as tias... Tinha tias... Eu acho que eu achei engraçado que todas as aias, elas eram, vamos falar assim, educadas para ser uma aia por umas tias. As tias quem que eram? Eram solteironas. E eu acho que cai bem aquela expressão, ficou pra titia, vira tia lá no conto da aia. Verdade. Mas continua, Glaucia. E o que acontecia? Essas tias que o Miquel falou, recrutavam assim, elas eram obrigadas, né? Na verdade, essas mulheres que eram selecionadas. Eu acho que obrigada já seria falar demais, porque Porque elas não tinham escolha. Elas eram impostas a isso, ou elas iam pro lugar lá que eu esqueci o nome agora, lembra? Uhum. Que elas ficavam a Deus dará. Mas elas tinham os privilégios delas e elas acabaram ganhando mais do que perdendo, né? Bom, Não vocês sei. vão ter que ler pra saber se... Vocês não tem que julgar, só lendo mesmo pra vocês julgar se elas ganhavam ou perdiam. Passaram a ter uma vida totalmente controlada, porque eu não vou contar o motivo que aconteceu esse golpe de Estado, porque acontece nas 3 últimas páginas. Seria uma puta sacanagem. Sabe aqueles livros de distopia tipo Eu Sou a Lenda? Então, é nesse sentido, mas vocês não vão saber o que é. Muitas mulheres não procriam mais e as aias são contratadas, tá? Contratadas para procriar para aquele casal. Acho que contratar é bem pejorativo, né, Glaucio? Porque elas são obrigadas, são forçadas. É o que eu te falar, elas são obrigadas. Cada tipo de mulher tem um traje. As aias usam vermelho e branco, as esposas azuis, e eu só não lembro as marcas. Verde, se eu não me engano. Verde, isso. Pra separar, delimitar bem a função de cada mulher naquele lugar. Elas não podiam se depilar, não podiam passar uma loção no corpo, não podiam usar perfumes, nada, porque elas eram contratadas somente... Para isso, pra ter filho. Aí vocês perguntam, como que vai ter filho para aquele casal? É aí que é o ponto X e crítico da questão. E essa questão dela não poder se depilar, não poder passar óleo e tudo, elas poder se sentem cuidar. necessidade disso, né, algumas delas. Só que ao mesmo tempo, as aias mesmo estão presas a um código que, tipo assim, vamos determinar como religioso, certo? Porque elas têm aquela, vamos falar, catequização também. Certo? Elas seguem uma regra e mesmo assim entre as aias elas tomam um cuidado na forma de se pronunciar porque elas não querem sair como, vamos falar assim, espião, talvez um agente duplo, não sei, alguém que está para fazer alguma revolução. Existem os olhos também que são
espiões, estão no meio. Então, por mais que a Arya não concorde com o que está acontecendo, que ela tem que, né, se relacionar com os generais para poder ter filhos, para poder gerar filhos e tal, elas não se expõem, elas não falam o que elas pensam, inclusive para outras aias, porque essa outra aia pode realmente ser uma religiosa, uma devota à fé que existe nessa sociedade. É uma fé que foi totalmente mudada, né? Antes, na história da Aia, antes de acontecer toda a revolução lá, eles viviam num momento como o nosso, né? E eles parece que voltaram há 2000 anos atrás, porque eles pegaram os conceitos antigos da Bíblia e mudaram para adaptar aquela nova situação. É até legal você observar sobre uma perspectiva que em um determinado momento da humanidade as mulheres tinham um papel equivalente ao homem e depois esse papel foi se reduzindo até a sociedade se tornar uma sociedade patriarcal, certo? Totalmente. E hoje, né, atualmente, a gente tem já uma certa liberdade, uma luta pela liberdade, e no conto da Aia, de novo acontece esse golpe aí e elas voltam, né? Então, tudo que elas conquistaram, o que a gente conquistou até hoje, caiu por terra de uma hora para outra. Tudo. E o interessante disso é que assim, você percebe, assim como nos períodos antigos, que as mulheres elas foram forçadas a aceitar aos poucos e aquilo começou a ser comum para elas. Ao ponto de, tipo assim, como se hoje tivesse um pouquinho de resistência, mas as próximas gerações de mulheres já estariam habituadas àquilo, já aceitariam, né, fazer o que foi imposto para elas no caso, né? O que acontecia se elas não cumprissem? Porque, né, elas perderam a família, elas são obrigadas a viver daquela forma. Interessante que as aias, elas não tinham opção de escolha, elas eram obrigadas a virarem aias e elas eram mal vistas na sociedade ainda, porque elas eram como se fosse prostituta, amantes, não com essas palavras. Por quê? Porque elas se deitavam com os maridos das mulheres. E a gente vai parar por aqui a questão da história, porque acho que se a gente falar mais, eu acho que vai acabar dando algum spoiler e tal, e vamos agora entrar nas nossas considerações, porque eu acho que isso vai ser importante para esse vídeo, certo? Só mais um detalhe sobre a história que depois, no final do livro, você vai ler, certo? Uma palestra há muito tempo depois, dezenas de anos depois, e essa palestra vai abordar a sociedade no tempo da Aia. E aí que vai explicar tudo o que aconteceu, porque durante a história não explica. A gente sabe que houve um golpe de Estado, que tudo mudou, as regras mudaram, mas a gente não entende por quê. E talvez você entenda o que realmente aconteceu com essa Aia. Agora vamos à nossa opinião, né, Glaucia? Isso. A gente tentou ao máximo evitar dar spoiler, por quê? Eu vou dizer como minha experiência pessoal, eu assisti vários vídeos em relação a esse livro, e os spoilers que eu peguei foram os máximos, e quando eu peguei o livro pra ler eu não surpreendi com mais nada, porque o que relataram já eram os pontos máximos do livro. A gente evitou neste vídeo contar os pontos máximos para quando quem ainda não viu pegar o livro e se surpreender, porque quando eu passei pelos pontos que os outros falaram, eu não me surpreendi, não fui chocada, e o livro não me afetou como muita gente se sentiu afetado. E o Mikael também acho que se sentiu dessa forma. Sim, eu esperava uma história mais forte, porque o pessoal perguntou uma história mais forte, e quando eu fui ler o livro eu vi que tudo que o pessoal falou era o que tinha de pior no livro, e não tinha mais nada pra acontecer além daquilo. Então a história vai um pouco além do que a gente contou. Tem alguma cena que pra alguns pode ser pesado, como eu e o Mikael já sabíamos, pra nós não fomos, mas como não falamos pra vocês, talvez podem ser intensas. O livro, ele é bastante opressor, do começo ao fim, ele é bem intenso, não é um livro que você vai ficar com trauma, mas o clima da história, né, é opressivo. Sim. Você fica desesperado, tipo assim, meu Deus, como que vai solucionar isso? Uma sociedade que vivia bem, sabe? E parece que voltou, parece que resetou o mundo. Como eu comentei no vídeo de livros do mês, eu achei que a história poderia ter sido um pouco mais desenvolvida, poderia ter muito mais lá, certo? Eu não conheci muito o lado das esposas, eu não conheci muito o lado dos generais, talvez um pouquinho, mas bem pouquinho, mas não como as funções dele, como as atribuições que ele devia fazer como Erda. Eu não conheci o lado das marcas, eu queria
um pouco mais disso. Então eu acho que um livro de 400 páginas poderia ter sido um livro de 800. Enfim, eu gostaria que tivesse muito mais essa história, que desenvolvesse os lados dos outros personagens, certo? Um detalhe que eu até tinha comentado com a Glaucia é que o livro ele foi narrado na primeira pessoa. Talvez se fosse na terceira pessoa... Pelo ponto de vista da Aya. E infelizmente eu entendo que a Aya é limitada, que a Aya não tinha acesso à informação, a Aya, né, ela era uma vítima e ela estava lá como uma prisioneira do sistema e ela não conhecia o que estava acontecendo. Então beleza, é coerente isso com a história, é aceitável que não conte mais do que a Aya sabia, certo? Mas poderia ter trabalhado do lado de uma Marta, por exemplo. Dá pra construir uma história pelo ponto de vista de uma pessoa só, através de diálogos. Sim, você tá conversando com outra pessoa, através da outra pessoa dá pra você descobrir um pouco mais. Eu acho que faltou um pouco mais de trabalho na história. Essa dinâmica. Ou talvez até não, talvez até, sabe, intercalar o que daria mais trabalho, claro, para poder construir a história, mas colocar lá o ponto de vista da Marta lá em algum momento, né? Como vamos falar, por exemplo, o livro, deixa eu ver aqui... E tinha coisa, você conhece lá de todos os personagens e você... É um pouquinho de extensão de linguiça, né? Mas enfim, poderia ter sido um pouquinho mais de extensão de linguiça e que ia ficar mais satisfeito. Por isso que muita gente prefere ver a série. Até esse momento que estamos gravando o vídeo ainda não vimos. Porque a série, né, é bem mais explicadinho, bem mais desenvolvido. Vocês sabem intensamente o que sente cada personagem, cada pessoa que foi separada lá, o general, as esposas, gente, que são submetidas a outra mulher que tem que engravidar no seu lugar, sabe? Eu acho que esse era um ponto interessante pra você entender. E também tem aquele trabalho que sempre quando uma aia realmente fica grávida, existe toda aquela comoção, toda aquela alegria. E no começo do livro eu não entendia por que é normal, né? Então, mas eu não esperava aquele fator, aquele X lá pra poder definir por que elas ficavam tão felizes. Sendo que o filho não seriam pra elas, né? Depois que elas tivessem o filho, ficaria lá pro casal, mas elas tinha que engravidar e isso traria, na situação, no momento que elas estavam vivendo, traria uma grande vantagem para elas. Para elas e pro... Todo mundo ganhava, né? Inclusive os generais que seriam promovidos e por aí vai. Não posso reclamar do livro, foi muito bom, mas o que ela falou, acho que faltou mais. E sabe o que me lembrou também? Essa questão toda aí da Aya não ter filho e tal. Ela tinha um tempo pra poder ter filho e o tempo tava acabando, pô. E ela era culpada. A Aya era sempre a culpada. Porque elas tinham que se cuidar, tomar umas vitaminas, porque elas eram férteis, né? E tinha um prazo. Se ela não cumprisse o prazo, elas eram trocadas por outras Aya até... Só que isso daí me lembrou bastante. Você vai concordar comigo agora. Você tá lendo umas leis onde ficaram comigo. Você lembra que quando as mulheres não tinham filhos, os homens eram impotentes, o que acontecia? Quem pagava? As mulheres. Quem pagava? Elas eram acusadas de bruxaria, de feitiçaria, elas eram bruxas. Mas acontece a mesma coisa na Aya. Por isso que eu falo que a Aya... Só que não tem nada a ver com bruxaria, beleza? Não, eu só tava mencionando. Que tudo, a mulher que paga. Tudo, gente, tudo. Eu achei isso aí um detalhe bem legal, assim, comparando agora as duas histórias. Outra coisa interessante também, que faltou muito desenvolvimento na história, por isso que a gente achou um pouco desfalque ser contado só pelo ponto de vista da Aya, porque a Aya tinha um marido e um filho. A gente não sabe o que sucedeu, porque as famílias foram separadas. Ela não sabe se o marido tá vivo. O filho a gente sabe o que aconteceu, porque, né, não vai contar, vocês vão ler. Mas mesmo assim, ela tem que viver afastada da filha dela. É filha, né? Não lembro. Também não lembro. Mas enfim, a gente acaba sabendo o que aconteceu, entre aspas. Mas, sabe, faltou um pouco mais de o que acontece com os homens que são separados das mulheres que viram Aya, que viram Martas. A gente não sabe muito o que acontece com os homens mais pobres. Alguns viram... nem soldados, né, generais, guardiões, essas coisas, mas não são todos. Então a gente ficou muito vácuo nessa história. Tá, quem planta? Quem produz alimento? Como que se formou a sociedade toda? Entendeu? Eu queria um pouco mais disso. Conversando com várias pessoas no momento que eu estava lendo o livro, né, muitas pessoas falaram que a série foi a autora que acompanhou, que acho que fez o roteiro, se eu não me engano. Consultoria. Isso, então eu sei que a série foi com o dedinho da autora lá e com certeza teve mais desenvolvimento. Né, nós precisamos assistir para poder entender um pouco mais desse universo que ela criou. Só que antes de assistir, a gente tem que terminar a série que a gente tá assistindo agora. Esse é futuro, gente. É muita coisa pra assistir. Muita coisa. De uma hora a gente assiste. Mas agora a gente quer saber se vocês leram, o que vocês acharam. Pode dar a opinião de vocês sincera, se vocês gostaram, não gostaram. E quando eu li, bastante gente veio falar que não gostou, nem continuou, porque a leitura dele é meio complicada, né? Ele muda de tempo no mesmo... no mesmo... Sabe, capítulos, sem ter espaço, nada.
Muita gente se perdeu, não continuou, que foi, no meu caso, eu li com uma leitura conjunta, muita gente não conseguiu continuar. E às vezes você tá lendo, aí a Aya tá pensando, ela volta lá uns anos atrás, então você fica bem assim, sabe? Então eu quero saber o que você Sem dizer que ainda não tem uma, mesmo voltando atrás, não segue uma ordem cronológica. Suponha que hoje é o ano 2019. Talvez ela volta pro ano 2000, talvez ela volte lá para 1850 e talvez ela, e no mesmo momento ela tá lá em 1900, você entendeu? Então tem essa... Aí fica 2000, 88, 2015, sabe? Você tem que ler com bastante atenção, Isso, então ela vai só pegando trechos da vida dela, realmente como se fosse um pensamento de memórias, né? Mas foi um livro bom, sim, que com certeza a gente indica, né? Porque é um livro, assim, deve ser muito ser refletido, né? Leia com a mente aberta. Leia com a mente aberta, porque é um livro bem extremista. Sim, sim. Vamos deixar o link de compra aqui dele pra vocês comprarem ele ou qualquer outros livros, né? Dá uma olhadinha na Amazon Prime, que quem sabe o frete não tá gratuito, né? Aproveita. E vou deixar nossas redes sociais também. Sabe aquele mesmo diabinho? Oh, tá barato. Você não vai pagar frete. Como disse a Glaucia em algum vídeo aí, vai, compra que é de graça. Eu nunca entendi isso até agora. Eu quis dizer que pelo Amazon Prime o frete é de graça, eu falei, vai, compra de graça. Desconta esse bug na nossa mente, né? Não acontece comigo, não. Descontar. Isso, gente, vamos começar aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês. Nós queremos saber. Vamos conversar um pouco sobre o conto da Aya. Beleza? Beleza? Beleza!